Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos do Norte, nossos amigos do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, de qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Seja você sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Nossos amigos fora do Brasil, de Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, sejam bem-vindos, nossos irmãozinhos de Portugal, aquela força sempre. Nossos amigos espalhados dentro do continente europeu, você que se encontra dentro da Europa, é um prazer falar para você, muito obrigado. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre, seja você muito bem-vindo, é uma honra falar para você. Quero dar boas-vindas do fundo do meu coração, quero agradecer também aos nossos amigos que nos ajudam, mandam ajudas para nós. Muito obrigado em meu nome, de Fabiana e de nossa família, pelas ajudas que vocês nos enviam. De gratidão do fundo da alma e do coração. Também eu quero agradecer, generalizando a tudo e a todos, quero agradecer a vocês por doarem suas atenções, para ouvir os vídeos, as mensagens, seja no Chamados a Despertar, ou seja no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muito obrigado mesmo pela honra de ter um pouco da sua atenção. E seja sempre muito, mas muito bem-vindo ou bem-vinda. Bom, pessoal, estou eu aqui, está a Fabiana aqui na minha frente. Eu mando um alô para os nossos amigos. Oi, pessoal. Beijo. Pessoal, né, está aqui do meu lado a minha comentarista oficial. E nós estamos aqui hoje para fazermos um vídeo relato um tanto quanto forte, né, Fabiana? E nós vamos falar do astral, nós vamos falar dos eus maiores. E eu quero agradecer aos relatos de vocês, muito obrigado pelos relatos que vocês enviam para o e-mail do canal, em todos os vídeos, na descrição dos vídeos, nós temos os relatos, lá o e-mail de relatos, na qual, aonde você pode mandar o seu relato. Desde já, eu quero deixar bem claro, eu não respondo Messenger, pessoal. Eu sei que alguns amiguinhos querem mandar relatos para mim por Messenger. Pessoal, eu não leio Messenger, tá? Eu não respondo Messengers. Então, assim, o contato oficial comigo é pelo e-mail de relatos. Então, é a única forma que existe de você falar comigo e eu ler o seu relato, tá? E eu não vou responder você através de uma mensagem em particular ou de um relato, de um e-mail usando o relato, não. Eu vou responder em vídeo. Você será respondido através de um vídeo onde nós iremos abordar, debater assuntos pelas quais poderão responder você e também outras pessoas. Então, quer entrar em contato com o Marcelo? Você somente conseguirá, de uma certa forma, com que eu leia o seu relato no e-mail do Relatos que está na descrição dos vídeos, tanto do Chamados a Despertar quanto do Marcelo Marins Consciência Cósmica. É a única maneira. E eu não vou responder de volta o seu e-mail. Então você não vai responder, não vai receber o meu e-mail. Mas eu vou responder aqui através de um vídeo, de um debate, trocando informações, tá? Pessoal, eu estou numa luta para emagrecer que vocês não têm noção, né? Quando eu e a Fabiana fomos para a praia, né, eu vi a desgraça que eu tava, né? Eu falei, nossa, gente, eu emagreci, eu fiz uma dieta, 6 meses de academia, não foi, Fabiana? Foi. 6 meses de academia, né? Aí quando eu olhei minhas fotos, né, aquele desastre, né? Falei, não, mas de jeito nenhum, eu vou voltar para a minha dieta light, né? Na minha dieta fitness e comecei a fazer exercício, levantamento de peso, caminhada com a minha nega, que é fitness pra danar, uma dieta fitness
pra caramba mesmo, e eu já eliminei mais de 10, né? Porque quando eu boto um trem na cabeça, eu vou pra valer. Eu já eliminei, né, emagreci mais de 10 quilos, e eu vou botar pra quebrar agora, entendeu? Show, sai daqui. Então, assim, eu tô dando um treino legal, eu e a Fabiana junto comigo aí. Então eu tô, né, só na saladinha, só na saladinha. Mas, pessoal, né, eu tô de uma certa forma aí na correria e, como eu estava dizendo, você vai receber, tá? Você vai receber a resposta através de um vídeo, tá certo? Né? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos lá, deixa eu mirar aqui, deixa eu levantar um pouco a câmera para me olhar na tela aqui. Olá, Marcelo, olá, Fabiana. Como estão as coisas? Meu nome é Pi. Tenho 21 anos, moro em Fortaleza, Ceará. Um beijo para Fortaleza, eu amo Fortaleza. Fortaleza é um dos lugares que eu tenho sonho de algum dia na minha vida eu poder conhecer, tá? Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer Fortaleza. A Fabiana conhece o Nordeste, né, Fabiana? Conheço. A Fabiana conhece várias praias do Nordeste, ela foi com o pai dela quando ela era jovem, né? Mas o Marcelão não. Então, assim, um dia, se, né, tudo der certo, um dia, quem sabe, eu boto os pés em Fortaleza, que é um lugar que eu tenho um sonho de conhecer. Mas vamos seguindo aqui. Um beijo, ó. Fortaleza, Ceará e todo o meu Nordeste no meu coração, tá bom? Então vamos lá. Então, meu nome é Pi, tenho 21 anos, moro em Fortaleza, Ceará e estou no aguardo dessa nova fase do canal. Pessoal, eu vou ter que continuar com as lives por um tempinho, sabe por quê? Eu produzi uma série de vídeos. Eu coloquei aberturas, né? Registrei a abertura, tem uma abertura top, tá registrada com direitos autorais. Mas materiais, músicas, eu usei fotos, eu usei um punhado de mídias da internet. O YouTube tá legal mesmo na restrição, hein? O YouTube tá, de uma certa forma, tá pegando legal pra cima da gente. O YouTube tá restringindo tudo. Então, tá difícil, né? Tá difícil de gente dar sequência aí nesse tipo de material pré-gravado, porque o nível de restrição que o YouTube está colocando para usar mídias está num nível muito elevado. Mas os vídeos pré-gravados vão ser feitos, trabalhados, mas eu vou ter que continuar com as transmissões também, tá bom? Então, mas o canal está numa nova fase, tá? Eu estou no aguardo dessa nova fase do canal. O último vídeo sobre a verdade foi extremamente necessário, pelo que percebi. Um monte de gente começando a se lamentar nos comentários, pedindo desculpas, se justificando das mais diversas formas, e isso me surpreendeu muito, porque na realidade eu vou fazer esse relato, é um relato recente, porque eu recebi esse relato e os meus mentores pediram para fazer esse relato, para debatermos coisas astrais, da verdadeira realidade do plano astral, que é o que, né, o que eu sempre digo, lá é a verdadeira realidade, aqui é a fantasia. Então, quando nós dormimos, nós vamos para a verdadeira realidade, e no caso também, né, eles omitem para que vocês não saibam que vocês vieram, né, de onde vocês vieram, para onde vocês vai depois da morte. Então, assim, a gente vive meio que nas cegas. Eu já estou até cansado de falar isso, mas, né, no último vídeo sobre a verdade foi extremamente necessário, pelo que percebi. Um monte de gente começando a se lamentar nos comentários, pedindo desculpas, se justificando das mais diversas formas, e isso me surpreendeu muito. Eu já tinha visto muita gente com atitude infantil de xingar os seres do astral. Não pode xingar os seres do astral não, hein? Os seres da verdadeira realidade. Gente debochando e gente com atitude infantil de xingar os seres do astral. Gente debochando e fazendo discurso de ódio para com o grande dragão,
falando o nome dele como um xingamento, né? Esse foi o motivo de eu ter deixado de adicionar e também de removido muita gente no Facebook. Enfim, eu já estava começando a ser... Pera, meu ouvido tá dando um estalo aqui, entupindo, tá zunindo com força direito, ó. Sai daqui, sai pra lá. Enfim, eu já estava começando a seguir meu caminho atrás da minha verdade em meditações e afim, mais uma vez os seus vídeos deram aquele encorajamento no momento certo. Eu digo, comecei a conversar mais com os meus mentores de civilização, falando o mesmo. Acredito que eles me respondem. Rola uma comunicação, embora não tão clara. É preciso deixar a mente limpa e calma e a resposta vem. Comecei a pedir para entender tudo isso, esse mundo, essa realidade, minha jornada aqui nessa vida, no mortal e no astral. Tive uma conversa bem séria com o meu eu superior, com direito a frases que seriam consideradas ameaças se fosse direcionada a terceiros, mas creio que ela entendeu bem. Quem ela entendeu bem? O eu superior ou o eu maior da pessoa, né? Vamos seguindo aí para a gente entender. Então, essa pessoa, ela agora na terceira dimensão é uma pessoa do sexo masculino, mas que vê o seu eu superior de uma forma feminina e a gente percebe também o eu maior de uma forma feminina, né, Fabiana? Sim. Então, eu digo, comecei a conversar mais com os meus mentores e civilização, falando mesmo. Acredito que eles me respondem. Rola uma comunicação. Embora não tão clara, é preciso deixar a mente limpa e calma e a resposta vem. Comecei a pedir para entender tudo isso, esse mundo, essa realidade, minha jornada aqui, nessa vida mortal e no astral. Tive uma conversa bem séria com o meu eu superior, com direito a frases que seriam consideradas ameaças se fosse direcionada a terceiros, mas creio que ela entendeu bem, ela é bastante orgulhosa e firme. Nessa mesma noite, após essa conversa, eu comecei a meditar. Antes de dormir, me veio uma visão muito lúcida. Me surpreendi, mas foquei nela, naquela imagem e entrei na memória. Eu estava deitado no chão, eu era mulher. Vou descrever de maneira feminina, mas é um homem que me mandou este e-mail. Eu era mulher, mas vou descrever de maneira feminina. Eu estava deitada no chão, de bruços, sentia meus membros amarrados e meu corpo muito duro, paralisado. Eu tentava sair daquela imobilidade e de repente veio uma coisa que lembra muito aquelas serras elétricas que têm forma de disco, que são usadas para cortar madeira, mas muito mais robustas e conjuntas e outras coisas que não sei descrever. Era algo tecnológico em si. Ela vinha em minha direção, rasgando o chão do galpão sujo e decadente em que eu estava. Isso no astral, tá, pessoal? Parava bem perto de mim, da minha cabeça, né? Ela veio cortando e parou perto da cabeça, né? Do eu maior, da eu maior, que é uma mulher, do nosso amigo aqui da terceira dimensão. Da 3D. Deixa eu ver aqui. Ela vinha em minha direção, rasgando o chão do galpão sujo e decadente em que eu estava. Parava bem perto da minha cabeça. Escutei sons de alguém de uma outra parte do galpão e esse alguém veio rindo. Se vangloriando de que tinha me pegado. Ele segurava o punho da caixinha que estava no topo da serra tecnológica,
puxava e depois me decapitava no chão mesmo. Me decapitava no chão mesmo. Tudo escureceu e eu no corpo senti uma maneira mais sutil, a lâmina passando violentamente pela minha garganta, o som da serra, mas ainda não é o pior. De repente, voltei a ver. Estava em um quarto escuro e iluminado por uma luz vermelha que estava no chão. O lugar estava todo acabado, paredes pichadas e móveis destruídos pelo chão. Minha visão não vinha do lugar certo. Minha visão não vinha do lugar certo. Estava como que próxima ao peito, ou seja, né, estava mais ou menos assim, aqui embaixo, aqui, né? Porque a gente tem a percepção de visão aqui no topo, né, do nosso pescoço, dos nossos ombros. Então você tem, mas ali é como se a visão da pessoa tivesse vindo aqui, ó, do peito, ou seja, pela ausência de pescoço e cabeça. Alguma coisa a comentar? Não? Então, de repente voltei a ver, estava em um lugar, em um quarto escuro, iluminado por uma luz vermelha que estava no chão. O lugar estava todo acabado, paredes pichadas e móveis destruídos pelo chão. Minha visão não vinha do lugar certo. Estava como que próxima ao peito e começou a subir. Nesse momento, no meu corpo tridimensional, eu senti muita ânsia de vômito. Comecei a sentir uma vibração e uns pequenos choques na região do peito que iam subindo. Nessa hora eu quase saí da memória, angustiado enquanto minha cabeça era reformulada ou reformada. Não sei se é o certo para descrever aquela sensação. Quem assistiu o vídeo que arrancaram a cabeça do Marcelão, né? Eu até contei para vocês, né? Eu tava assim, ó. Aí foi crescendo. Aí a cabeça melhorou. Você lembra aquele vídeo lá? Né? Então é praticamente a mesma coisa. E depois a Fabiana, nós vamos fazer alguns comentários para vocês entenderem. De repente voltei. Então vamos lá. Vibração, choque, região do peito. Comecei a sentir uma vibração e uns pequenos choques na região do peito que iam subindo. Nessa hora eu quase saí da memória, da experiência da pessoa. Angustiado enquanto minha cabeça era reformada. Não sei se é o certo para descrever aquela sensação. Quando finalmente o processo se concluiu, 3 homens entraram na minha frente, ou seja, depois que a cabeça reconstruiu, né, que ela voltou ao lugar, 3 homens entraram na minha frente, né, depois que o processo se concluiu, com sorrisos perversos e gozadores. Mais ou menos assim. Com sorrisos perversos e gozadores. O da minha direita reconheci como que tinha me decapitado. Tinha um rosto mais robusto. Senti uma rixa ali na hora. O do meio considero que era o líder, pois foi o que tomou a liderança na sessão. E o da esquerda estava mais atrás do líder. E só parecia se divertir. Percebi que tinha outros 2 nos cantos, um atrás e outro em um canto na frente, guardando o lugar. Tentei me soltar, estava amarrada em uma cadeira, os braços para trás. O líder falou algumas coisas de maneira debochada, mas não me lembro exatamente. Lembro dele ter dito: "Calma aí, gatinha. Você não vai se soltar agora. Pegamos você. Já sabe o que vai acontecer a partir daqui, não é? Então não preciso explicar."
Eu estava muito tensa, muito mesmo, e desesperadamente frustrada com a impotência em que estava. No corpo tridimensional 3D, senti vontade de chorar. Torcer para alguém ir me tirar dali, mas minha eu maior sabia que ninguém ia salvar ela daquilo, mesmo se ela tivesse alguém para esperar. Eu grunhi e fiz impulso para a frente, mas o da esquerda disparou contra meu ombro, ou seja, deu um tiro. No astral tem armas, tiro. Eu senti o tiro, mas a dor veio de uma maneira mais sensorial e no corpo tridimensional senti um choque bem ruim no ombro, né? Um choque com um espasmo muscular. Olhei para o ombro e não vi sangue saindo dele. Era mais como a textura quase de uma calda de açúcar, mas com uma cor que lembra aqueles objetos que emitem um certo brilho esverdeado quando posto no escuro. Aquela corzinha fluorescente, mas ainda não é exatamente como aquilo. Isso é o ectoplasma do espírito. O líder mostrou um objeto com garras laminadas. Ficou apontando as garras para o meu olho esquerdo. Eram 6 ou 7 garrinhas que, se não me engano, tinha um espaço circular entre elas. Na hora pensei que era para arrancar meu olho. O líder dizia para ele abrir a boca, porque seria melhor. Obviamente não abri, mesmo sabendo que aquilo que ele segurava não era algo para ser engolido. Ele segurou meu queixo e apertou. Por um momento eles tentaram abrir minha boca, mas não conseguiram. O líder me olhava com raiva, xingou, mas abriu um sorriso largo demais. É melhor que não abra mesmo. Xingou. É melhor que não abra mesmo. Assim vai ser bem mais divertido, melhor. Disse em logo em seguida, acertou meu olho com aquele objeto com garras. Nessa hora eu senti pior do que quando fui decapitada, só de lembrar da angústia. Eu não gritei, mas no meio daquela dor, se posso chamar que eu senti na 3D dor e aflição, escutei o líder ordenando ao da esquerda que colocasse pelo olho. Ah, não vai abrir a sua boca? Melhor, né? Vamos furar o olho e o que nós iríamos colocar na boca, vamos introduzir pelo olho mesmo. Se não vai para um lugar, vai para o outro. Se não vai pelo buraco da boca, a gente faz um. Vamos acertar o olho e vai enfiar pelo olho. Mais ou menos assim. Não tem desculpa, não tem conversa, né, Fabiana? É. No astral, o bicho pega. E então, continuando. Eu não gritei, mas no meio daquela dor, se posso chamar o que eu senti na 3D de dor e aflição, escutei o líder ordenando ao da esquerda que colocasse pelo olho. Senti como algo escorrendo pelo buraco no olho e estalando, se movendo para entrar. Um momento para um palavrão, por favor. Respeitando o palavrão da pessoa, né? Puta que pariu. Que porra foi essa? Continuando. Eles foram rindo, mas eu percebi os olhares de ódio brutal partindo do líder e do que estava na minha direita. Fiquei meio atordoada por um momento, sentindo meus olhos sendo reformado.
E quando melhorei um pouco, eles ainda debochavam e o da direita ficava dizendo: vai abrir a boca agora? Vai! Perdão da palavra, o que está escrito, né? Vai abrir a boca agora? Vai! Um baita de um palavrão. Bem negativo. Nessa hora eu mostrei a língua para ele, petulante, mostrando que não estava vencida. Ele segurou minha língua e passou uma faca rente aos lábios. Eu senti a lâmina deslizando de um lado para o outro. A sensação foi muito mais física nessa hora. Eles riram e o líder segurou meu queixo, mandando eu abrir a boca. Eu senti sangue escorrer dentro da boca, mas não tinha gosto de sangue. E lembro que fiquei engolindo até que minha língua voltou a se reformar. Eu senti isso também. Vi o da direita comer a parte arrancada. Vi o da direita comer a parte arrancada. Mas mesmo assim não abri a boca. Depois disso eles se olharam com aquelas feições que só posso descrever como as de uma brincalhão maligno. E tenho a sensação de que me surraram, de surra, bateram, mas muito mesmo. Mas não lembro disso, só de depois de um bom tempo ter levantado em um lugar meio deserto, próximo a um lago e runas. Ou seja, a pessoa não consegue lembrar. Ela tem a sensação de que a surraram, né, o seu eu maior muito. Mas não se lembra disso. Só depois de um bom tempo ter levantado em um lugar meio deserto, próximo a um lago e ruínas. Sentindo meu corpo um trapo. E meus agressores foram se afastando no que parece aqui um carro, tipo um jipe preto, e saíram vaiando. Acho que me jogaram ali. Nossa. Após essa experiência, agradeci aos mentores por terem levado o meu pedido a sério. E senti muita determinação em endurecer. Me virei para dormir e comecei a sentir como se algo longo e fino estivesse enfiado sobre os meus olhos, na parte entre eles e a cavidade do crânio. Mexendo na minha cabeça, a sensação é de que algo está sendo raspado no meu cérebro. Ainda senti isso em alguns momentos durante o dia de hoje. Acredito que está acontecendo para me ajudar. Estou sentindo mais clareza em mim, menos insegurança, menos tentado aos vícios que persisto numa luta contra mim mesmo para tirá-los da minha vida de vez. Quero nem sentir o desejo de realizá-los. Bom, essa é a primeira experiência que eu li para vocês. Interessante, não interessante, né, Fabiana? Muito. E a Fabiana teve uma experiência astral nessa última saída, né? Que foi essa saída agora. Ela até acordou e veio me contar uma experiência muito forte, que ela se encontrava numa igreja gótica, tipo aquelas catedrais europeias bem altas. Bem velhas, bem velhas. Antiga, Pode falar mais alto. Bem antiga, bem velha, assim. E tinha alguns cômodos, como se fosse cômodos, mas com um teto bem alto, assim. Aquelas igrejas tipo góticas. Isso. E tinha no meio, então se entrava nas lateral, mas no meio, na entrada até o final dela, que era bem longa assim, aí tinha como se fosse um corredor grande, né? Como se fosse o salão dela, assim, no meio. E aí tinha um carpete, um tapete quadrado que ficava bem no meio daquele corredor ali, daquele salão. Aí tinha um tapete bem grande, bem alto, assim, peludo, todo de pelo. E aí eu fui entrando e fui andando, né? E aí eu pensava comigo, porque todas as partes dela, os cômodos e a entrada, tudo era aberto. Certo. Então não tinha nada fechado, preso, nada.
Então ali eu me questionava assim, por que eles não fogem daqui? Eu fiquei me questionando. E aí quando eu andei mais um pouco, tinha algumas pessoas conversando, eles pegavam de um em um. Então eles iam num cômodo, passava para o outro, né, dessa grande, parecia uma igreja com um teto alto, e eles eram, e ali eles pegava e conversava, era como se fosse várias pessoas que cercavam uma pessoa e começava a falar com ela. E uma dessas pessoas, eu ouvi a conversa deles, né, eles falando para ela assim, como você quer decapitação? E a pessoa tava com o olho tipo de zumbi, parado, estatalado assim, e rindo. A pessoa? A pessoa. É como se ela estivesse hipnotizada. Hipnotizada. Tipo assim, ó. Ela estava hipnotizada. É como se ela não tivesse controle do corpo dela. E ali ela foi andando, né? Saiu daquela parte do cômodo e passou por mim. Era uma mulher. E ela foi para esse tapete, que era um tapete, inclusive ele era vermelho. Um tapete bem grande. E ali ela ficava em cima desse tapete e ela começou meio que fazer movimentos lentos, como se estivesse dançando. E de repente a cabeça dela caiu no chão. E aí quando a cabeça dela cai no chão, eu olhei pra mim, pra eu ver o que tinha cortado a cabeça, mas estava invisível. Não mostrou, ele não se mostrava, era alguma coisa que estava lá. Com eles, invisível, cortou. Isso, muito mais forte do que os eu maiores que estavam lá. Até os que estavam induzindo os outros, eu tenho pra mim que eram ser alienígenas, né? Que estavam lá, porque ele não se mostrava, estava invisível, né? E aí nesse momento eu senti assim uma energia no meu corpo todinho, né? E eu tentei achar uma forma de sair e eu consegui sair de lá de dentro. Mas eram várias pessoas, eles não saíam de lá. E eles iam ser decapitados, eles escolhiam a morte que eles iam ter lá, né? No caso... Uma pessoa até comentou, cadê os aliados astrais? Meus amigos, tem aliados que correm. Depende dos aliados. Tem aliados que dá no pé, fala o quê? Sai fora, tô fora, dane-se, se lasque você. Mas geralmente o que acontece isso é muito com religiosos. São pessoas que estão inseridas, pessoas que estão presas na religião, que aqui são fanáticos religiosos, e de qualquer religião, de qualquer dogma, que lá são zumbis astrais. Exatamente. Eles são colocados larvas astrais neles, são feitos processos de hipnoses na mente deles, para que justamente eles tenham condutas que podemos chamar aqui extremamente radicais e exageradas. Então essas pessoas são pessoas totalmente que são conciliadas com dogmas, pessoas dogmáticas. Então elas são programadas, elas são controladas, elas estão cheias de larvas astrais. O que acontece isso? Os seres trabalham em cima dessas pessoas. Então geralmente são pessoas que são pegas assim, porque os religiosos no plano astral não têm aliados. Eles nem estão acordados lá. São apenas figurantes de uma realidade cruel, de uma realidade densa, onde não tem salvadores, onde não tem seres de luzes para acudi-los ou ajudá-los. Os aliados astrais, eles se formam quando você começa de uma maneira a ser uma rebelião ou uma resistência ou a lutar contra aqueles que lá se encontram. Aí você consegue formar o quê? Certas uniões. Mas certas uniões com certos eus maiores, algumas são mais fortes, outras são mais fracos. Tem os maiores que são muito valentes e tem os maiores que são covardes. Tem os maiores que são geralmente muito parecidos com os humanos da terceira dimensão. Por exemplo, tem o maior que é, digamos assim, cagão na calça mesmo. Tem alguns eus maiores que são feras, e outros
são aqueles que você não pode contar com uma briga. É aquele que você fala, eu vou entrar num combate contando comigo, porque eu não posso pôr a mão no fogo por outros. Então acontece isso, entendeu? É desta maneira. Eu falando isso aqui, eu até achei engraçado. Quando eu tinha 22 anos, eu tinha um colega, um rapaz que eu, assim, eu gostava muito, porque ele me respeitava muito. E eu sempre vivi numa pindaíba, numa desgrama de falta de dinheiro danada. E esse rapaz era um rapaz que, de uma certa forma, até financeiramente era melhor. E eu fazia caminhada e corrida, eu praticava esportes num lugar que a gente pode chamar de, digamos, de uma. Aqui a gente fala uma granja, né? Mas é um lugar gigantesco que é onde o pessoal costuma correr. Eu costumava correr e fazer exercício lá, alongamento, caminhada. E esse rapaz, eu tô andando, né? Eu conheci muitas pessoas, sempre conheci muitas pessoas no bairro. E lá o pessoal do bairro vai muito andar lá. Para quem é de Uberlândia, é lá onde era o centro administrativo da Granja Antiga, né? Já a antiga Granja Resende, que já mudou muito tempo. Hoje é a RISP, tem a RISP, temos o hipermercado. Então aquele complexo, aquela área, para quem é de Uberlândia, aquilo ali antigamente pertencia à Granja Resende. E ali se tornou um lugar onde as pessoas faziam caminhadas, corridas e exercícios, e eu andei ali e corri por anos. E esse rapaz muito bonzinho, e eu me lembro de eu estar caminhando, né? Já tinha corrido, o entorno em si são 2 quilômetros, e tô olhando lá na frente assim, de repente vejo o rapaz voando no ar, voando mesmo. Ele gostava de andar com aqueles turbo roller, que é aqueles skate em linha. E o rapaz bonzinho, ele tava lá viajando, né, no turbo roller dele. De repente, ele foi pro rumo de um cara. O cara era um monstro de grande. O cara catou ele pela cintura assim, arremessou ele pelo ar. Arremessou ele pelo ar que ele caiu machucando tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui, né, no caso, olhei aquilo lá e falei, não, mas o que é aquilo legal? O fulano? E eu sempre tive o sangue muito quente, né? E eu já saí correndo em rumo. Falei assim, o que aconteceu? O cara é um idiota, esse cara é um imbecil, tudo ralado. Falei, meu irmão, agora vai ser entre eu e você, cara. Você acha que... Por que você fez isso com o cara? Agora você vai ter que se ver comigo, bicho. Eu vou te estourar todinho. Eu era esquentado, né? E o cara era grandão e forte. E eu nunca fiquei pra trás também. Grande, forte. Eu falei, cara, vai dar uma batalha aqui, mas eu te garanto que eu vou te quebrar inteirinho. Pode ter certeza. E chegou um punhado de cara. E aí, Marcelão, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Pô, esse cara aí tá dando trabalho, né? Conta com a gente. Eu falei pra ele assim, olha, deixa eu te falar, cara. Você se acha o maioral? Eu só vou te dar um recado. Nenhum desses caras que eu confio, nenhum deles aqui, é tudo bundão. É tudo bundão. Entendeu? Esses caras aqui na hora do vamos ver, ninguém entra. É tudo um bando de Zé Ruela, mas vai ser entre eu e você. Pra você largar de ser besta, pra você não bater numa pessoa indefesa. Isso foi aqui. Aí o que aconteceu? O cara, né, olhou e eu tava doido pra partir pra cima dele. Eu que ele partisse pra cima de mim. E o cara olhou e o cara lá tudo ralado. E ele falou assim, olha, você me desculpa. Você me desculpa, eu tô com a cabeça quente, eu tô com alguns problemas particulares, né? E você me desculpa. Aí o rapaz, muito bom de coração, o rapaz pegou, não, tudo bem, deixa pra lá, Marcelão. Aí eu falei assim, rapaz, pensa melhor antes das coisas você fazer. Então, se eu sabia que aqueles caras lá, aqueles bundão, ninguém ia entrar, eu ia entrar. Mas aí, para vocês entenderem mais ou menos assim, então tem certos eus maiores que você não pode confiar. Porque na realidade, o seu eu maior, digamos assim, né? Tem alguns eus maiores que vão bundar na hora. Tem alguns eus maiores que não vão enfrentar. Até o engraçado que depois desse episódio, depois de o que... Isso foi, acho que mais ou menos em 1990, acho que 99, né? Aí, acho que foi mais ou menos no ano de 2000,
eu tava com a Fabiana, a gente tava na casa de um parente, de um amigo, chegou parente do cara comentando dessa briga, que eu queria brigar com o cara, você lembra? Lembro. A pessoa tava, né, chegou até a me xingar. Você é aquele valentão que queria bater no fulano lá na granja tal época? Sou eu mesmo. Era eu, porque bateu no rapaz lá que era 3 vezes menor do que ele. Aí a Fabiana até ficou meio brava comigo. Você é encrenqueiro demais. Mas para vocês perceberem, igual no caso a pergunta foi da pessoa, né? Em certas brigas, em certas coisas, é mais ou menos igual aqui na realidade. A gente não pode contar com aliados, a gente tem que fazer por nossa conta mesmo. Então, certas coisas, igual, né, a pessoa perguntou, e os aliados astrais? Isso vai depender muito, né, do como seu eu maior se encontra. Nem é de você o ser tridimensional, mas sim do seu eu maior. E a Fabiana, ela tem algumas experiências onde ela consegue perceber e ver muitas pessoas em situações de estarem, de uma certa forma, nesse tipo de experiência, sendo espancadas, sendo torturadas, né, Fabiana? Sim. Lá onde eu expliquei esse lugar, é como você disse. Você lembra aquela vez que você foi pega? Sim. Que foi terrível lá, que você você ficou assustada? Eles arrancando o olho do povo. Que eles estavam arrancando o olho do povo. Fazendo a mulher comer pedaço dos outros que estavam arrancando. É o astral, é o astral. E lá, mas lá, a sensação que eu tive, porque quando eu cheguei, eu questionei por que eles não fogem. Então eles não estavam presos. Eles não estavam presos, não tinha nada amarrando eles. Porque são pessoas hipnotizadas. São pessoas presas aqui. Isso. Né? Aqui. Elas estavam totalmente... Se você olhasse o semblante delas, elas estavam hipnotizadas, completamente hipnotizadas. Ela não tinha controle dela. O eu maior dela está dominado. O eu maior dela não consegue fazer nada. Não, tanto que ele falou um absurdo desse pra ela, né? Falou assim, que vai ser decapitação... E falou ironicamente, com voz de riso. E a pessoa virou e foi lá para ela ser decapitada. Então ela não tem controle dela. Não. É o que pelo fato da construção, são pessoas presas realmente. Presas à religiosidade. São os religiosos aqui da terceira dimensão. Pessoas que defendem arduamente dogmas, religiões, deuses, mestres, livros religiosos. São pessoas que se encontram nesse estado deplorável. Os seus eus maiores estão em um estado deplorável de domínio. E essas coisas acontecem com eles. Então as pessoas que estão enxergando a verdadeira realidade, a grande mentira que é isso daqui, é que conseguem formar aliados astrais. Mas aí vai depender muito também, né? É um conjunto, uma série de acontecimentos no plano astral. É o plano astral que rola lá, meus amigos, é carnificina, é o pau comendo mesmo, é pedaço de gente, é decapitação, é arrancando o olho, é comendo língua, igual arrancou a língua da pessoa, comeu. Tem pessoas falando assim, Marcelo, eu já vi meu eu maior comendo dedos e ainda dando risada. Parece um demônio. Os eus maiores são confundidos na religião por demônios. São chamados. Quando você é o demônio. Não, não é o demônio, não, meu amigo, minha amiga, é você. Entendeu? Mas eu jamais teria capacidade de fazer isso. As coisas acontecem, é você sem máscara. Porque aqui na terceira dimensão você usa uma máscara. A máscara de um personagem. Mas no astral você é nu e cru. Entendeu? Então, as coisas que você faz não é... eu sonhei que eu estava fazendo isso. O demônio estava no meu sonho e se passando por mim, eu me via fazendo coisas, tendo condutas que eu jamais faria aqui. O teu personagem mascarado, não, né? Ou será? Às vezes, o ser humano é oculto, o ser humano tem cada... Porque eu digo pra você atitude, né? Atitude, porque os nossos pensamentos não são nossos. Né? Eu estava pensando, refletindo. O homem não raciocina por si só. Por isso nós temos que estar em estado de meditação, concentração, porque os pensamentos que afloram em nossa mente não são nossos pensamentos. Guardem isso.
Então, para vocês perceberem, a região astral, né, é muito densa e complicada. Muito denso. É muito denso e complicado. Aí, às vezes, você vê algumas pessoas que são religiosas, você nota-se uma certa paranoia neles. Por quê? Porque são zumbis, até os seus eus maiores são zumbis no astrais. E aqui são escravos de dogmas de todas as vertentes religiosas. São vítimas. Coitados, são vítimas. Vítimas porque não conseguem enxergar esta realidade, porque seus eus maiores estão no estado lastimável. Então vamos continuar, né? Vamos contar uma outra experiência. Por isso que eu digo para vocês, não discutam religião, não discutam com religiosos. Ame eles. Tenha carinho, respeito. Se vierem discutir, a melhor resposta é o silêncio. Mesmo para você, em respeito a eles. Porque, na realidade, não estão despertos ainda. Nem no astral e nem aqui. Então, a gente não discute religião. Simplesmente a gente ignora. A melhor resposta é ignorar. Deixar para lá. Porque como você vai tentar discutir algo, acordar alguém que o seu eu maior está preso ou num estado lastimável como esse que a Fabiana descreveu, aonde eles não conseguem nem ter autocontroles de si próprios. São zumbis, são alucinados, estão no estado de alteração aonde eles permitem que lá façam qualquer coisa com eles. Não estão num estado lúcido de reação. Então, não discuta. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Religião não se discute. Simplesmente não tente converter as pessoas. Não tente mostrar às pessoas que elas estão erradas. Porque quando o eu maior ele acorda lá, ele induz o seu personagem tridimensional a buscar as informações, a crer nas informações, a ter sensações nas informações. Então o próprio eu maior vai induzir o personagem. Agora, você não vai conseguir converter, digamos assim, que é, né, uma forma forte ou invasiva, você não vai converter um religioso a sair da religião, da hipnose da religião, do fanatismo, da crença da religião, se o próprio eu maior dele está aprisionado, está alucinado e não consegue ter consciência de si próprio. Está ali, ó. Como a Fabiana disse, um zumbi. Uma coisa horrorosa. O estado deplorável do seu ser espiritual natural. Então o que você faz? Larga pra lá. Ignora. Se o eu maior dele acordar lá por algum motivo, essa pessoa, se assim tudo der certo, em algum tempo ela muda a cabeça. Caso contrário, é você enxugar gelo, entendeu? Ou você ficar dando murro em ponta de faca, é perder energia, é perder tempo e você se rebaixar a uma energia pela qual não vai ter compatibilidade. O seu eu maior está lá lutando, metendo bala, lutando, está ali enfrentando seres astrais, né? E você vai aqui, o seu personagem tentar converter uma pessoa que o maior deve estar assim, ó. Vou cortar sua cabeça. Você quer que jeito? Que a gente corta da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Desse jeito, exatamente assim. Parece um filme de terror. Você quer o quê? Que a gente passe ácido no seu corpo para assar? Aí você vai discutir com um personagem que... aqui. Se o seu eu maior está lutando com seres extraterrestres do outro lado, outros eus maiores,
Ah, você vai perder muita energia e seu tempo. O que você faz? Deixa pra lá. Segue o seu caminho. Segue a sua luta pessoal. A sua mudança pessoal. Entenderam? A jornada é solitária. Não queira você juntar. Ah, peraí, mas Marcelo, é tão difícil andar solitariamente. Como é que eu vou fazer? Eu quero ter amigos, eu quero ter pessoas próximas na mesma caminhada que eu. Ah, que é isso? Você precisa de grupo para poder caminhar? Então você tá lascado ou lascado. A gente caminha sozinho por si só mesmo, seguindo a nossa vida, não é, Fabiana? Com certeza. Ah, mas eu não dou conta. Tiver Então, jeito, vai sozinho, não, pronto, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu colocar meus olhos artificiais para a gente poder continuar aqui lendo. Vamos lá. Vamos lá. Só um comentário, Pode né? falar. Complementando o que você está falando. É porque às vezes é muito difícil. A gente entende. Tem pessoas que ela é sozinha e o cônjuge dela não acompanha ela, os filhos não acompanham, né? E tem toda a família, né? Porque você achar que você vai se libertar desse planeta hostil, levando família, levando filho, levando marido, Não. isso é religião. Você tem que entender, né? A pessoa tem que entender que ela vai como ela veio, ela tá sozinha, né? Eu quero que meus filhos vá, né? Você, eu, lógico, a gente tem amor nas pessoas, porém, nós estamos só. Então, se eu for, um filho meu não for, não é o meu fim do mundo, porque ele não é meu filho, ele está aqui nessa dimensão como Certo. meu filho, né? Então as pessoas têm que desapegar, né? É esse desapego. Ah, porque lá eu queria levar a minha família. Religiosidade. Queria levar. Não As é isso. famílias poderão ser eternas. A sua liberdade mental, você tem que pôr isso dentro de você, que você está sozinho. Às vezes a gente fala isso, muitas pessoas, né, acham que a gente é meio frio, não gosta de ninguém. Não é, você tem que entender isso. Tem que entender. O seu amor, ele vai... A gente estava discutindo isso ontem. A Fabiana fala assim, pô, Marcelo, eu converso com meus filhos, eu falo, olha, vocês querem ser sábios, não tenham filhos. Não tenham filhos. Não tenham filhos. Marcelo, Mike, Douglas, não tenham filhos, não. Não tenham filhos. Porque se vocês tiverem, vocês estão lascados. É uma prisão. A Fabiana ontem estava falando pra mim. O que você estava falando pra mim ontem sobre filhos? Eu comentei com você que eu amo demais os meus filhos, né? Tenho amor por eles demais. Isso é a minha prisão aqui. Mas se eu tivesse tido, é lógico que tudo tem um propósito ali, por exemplo, eles vieram porque, né, teve o tempo deles, eles tinham que vir, né? Isso é contratos, certo. A gente entende assim. Mas eu tô olhando aqui como se eu tivesse... Aí, o que acontece? Mas, se eu, no meu pensamento de hoje, se eu tivesse a minha cabeça de hoje, eu não teria filho nenhum. Nenhum, eu não teria. Por quê? Porque seria 50% a mais de chance de eu conseguir a minha saída aqui. Até vocês já ouviram falar daquele meu amigo americano, que eu já falei que tudo começou com ele, né? E o pessoal aí que assistiu todos os meus vídeos sabe do amigo americano, né? Que muita coisa começou com ele. E ele casado já há alguns anos... E ele tem uma mente muito de querer sair daqui. A mulher dele, depois de um determinado tempo, começou a sentir a necessidade de ter filhos. E ele não. Ele não quer ter filhos porque ele não quer se prender a nada e ninguém aqui. E ela, por outro lado, quer ter filhos. Então, o que eles fizeram? Depois de, eu acho que 6 anos de casamento, separaram-se. Separaram-se em paz... Separaram-se com todo respeito. Ele entendeu que, para ela ter filhos, ela precisa de um marido que queira ter filhos. E ela entendeu que, para ele viver para não ter filhos, ele tem que arrumar uma pessoa que não quer ter filhos. Então, o que eles fizeram? Se separaram lá nos Estados Unidos, né? Ele segue o caminho dele,
separaram, divorciaram, tudo tranquilo, em paz. Eles divorciaram, cada um vive a sua vida. Então, assim, entenderam como que as coisas funcionam? Que é o que a Fabiana estava falando, né? Porque o dominador, ele faz o seguinte, ele te usa tudo. Ele trabalha em cima de apegos emocionais. Então, tudo que ele puder fazer você se sentir preso nesse personagem. E olha que o personagem vai atrapalhar o eu maior. Ele vai fazer tudo para você se prender aos personagens aqui. Porque, na realidade, olha só como é que não bate. Você, por exemplo, Fabiana, você sabe quem que era a Marcele antes dela nascer? Não. O Michael Douglas? Não. Nós não sei quem são. Você tinha algum contato, pai, mãe, de mãe com eles? Não. É isso que as pessoas têm que pôr na mente, né? Você foi mãe deles aqui. Aqui. Mas você não sabe nem quem eles são. Não sei. Nem de onde eles vêm. Isso, exatamente. Quando você morrer ou eles morrerem, você acha que eles vão ser só porque viveram aqui nessa vida que você não consegue se lembrar a vida passada. Você não sabe nem, digamos, quem você era. Um exemplo. Você não sabe, vamos pôr, uma pessoa comum, não sabe de onde é, não é? Aí você sabe o que vai acontecer depois de morrer? Não. O que garante a você que não sabe de onde você veio, quem você realmente é, já fizeram você esquecer sua outra vida, você não consegue ter lucidez do astral, não sabe o que vai acontecer após a morte, mas essa vida garantir que papai e mamãe vai continuar, os filhos vão ser seus filhos. Para pensar. Que garantia você tem nenhuma? Você não sabe nem quem você é. Vai ficar acreditando em conto da carochinha de Deus. Deus criou um homem do barro, o ser humano. Para raciocinar. Pô, peraí. É uma prisão. É uma prisão. Nossa, uma prisão mental e emocional. Justamente para te levar pro buraco depois que você morre. Não assim como, ele, igual você falou, se você não tem filhos, vai pegar o pai, vai pegar a mãe, vai pegar, eu não tenho, meu pai e minha mãe já foi há muito tempo, não, então vou pegar a religião, vai pegar a religião. Mas eu não tenho a religião, mas eu sou apegada aqui com material, então vamos em cima dos materiais. Eles pegam tudo. Tudo pra aprisionar. E você, porque se você se lembrar quem é você, se você lembrar de você antes, você está com consciência do eu maior, porque o eu maior que vive no astral. Aí no fundo nada funciona, nada cola, nada pega no que eles fazem. Nada. Eles impedem você de lembrar. Então eles impedem de você lembrar do seu eu maior, que é o seu eu astral, que você é o quem você realmente é antes de nascer em qualquer vida, e você é aquele que você, tipo assim, você não sabe o que vai acontecer depois da morte, mas ele está lá, e quando você sonha, você vai pro astral, você, peraí, eu não sei o que aconteceu, fico horas fora. Então o que eles fazem, né? Eles te impedem de ter acesso ao seu eu maior, porque você tem que estar nu e cru, cego, para poder ser manipulado aqui. Porque caso contrário, com consciência de eu maior, a manipulação é mais difícil. Entenderam? Exatamente. Então vamos continuar. Agora eu vou contar uma experiência que tive nessa mesma noite, que acredito que realmente aconteceu nessa minha última saída da terceira dimensão. Eu estava em um prédio arruinado. O astral tá detonado, viu, pessoal? O astral tá só as ruínas, os prédios, as construções. Tem apenas algumas cidadezinhas mais ou menos modelo para pegar quando o religioso chega lá, né? Aí você é recebido por ser de luz da religião que o religioso gosta, mas aquilo ali são pequenos, digamos, estúdios, igual estúdio de filme, modelado para receber, porque o verdadeiro astral está em ruínas. Eu estava em um prédio arruinado, em uma fuga frenética. Estava com armas que, para mim, aquilo eram pistolas. Eles disparavam de volta. Pulava bem alto, usando as paredes ao meu favor. Tanto para bloquear tiros, quanto me impulsionar para outra parede, sentindo os tiros de raspão e uns que não eram tão raspão assim.
Eles vinham para cima de mim, eu lutava. Estava em clara desvantagem. Eram muitos, todos armados. Nesse eu era mulher. O nível de luta... Peraí aqui. Pronto. O nível de luta era praticamente impossível de ser repetido aqui na terceira dimensão. Talvez agora com cordas e efeitos gráficos. Em certo momento tinha 3 me cercando e atrás de mim estava uma parede bem robusta. Não estava conseguindo atirar neles por causa da proximidade. Tentava usar alguns movimentos marciais, mas estavam os 3 já a poucos centímetros de mim. Mas de repente um carro entra com tudo no prédio e dele saem outros eus maiores. Eles gritaram, chamando a atenção dos meus perseguidores e começaram a atirar. Dois dos que me cercavam foram acertados. Eu empurrei os 3 e fui correndo para os fundos, escutando a confusão ficar cada vez mais intensa atrás de mim. O que não foi acertado começou a me perseguir. Consegui atirar nele e nas pernas dele e continuei correndo. Enfim, conseguindo fugir. Não parei de correr quando já fora do prédio. Era um lugar cheio de construções com mais de 4 andares. Lembro de ter passado pelo que apareceu um armazém abandonado. Tudo com clima de abandono. Uma coisa interessante que gostaria de ressaltar é que, quando acertados, eles não morriam. Gritavam, se encolhiam, mas eu sabia que eles não morriam. E tinham um sendo de urgência enorme, pois sentia que era só questão de tempo para eles se levantarem e virem atrás de mim outra vez. Continuei correndo e enfim achei que estava longe o suficiente. Me senti com sorte por ter seguido uma gangue rival aos que me perseguiam, justo naquela hora. Foi então que passei para uma área mais aberta, saindo da região dos prédios e tinha um cara que pulou na minha frente rindo. Apontei a arma para ele e escutei alguém de trás dele falando, que identifiquei como líder. Calma, gata, não queremos machucar você. Abaixei a arma e o que estava na minha frente se afastou. Nós te salvamos ali atrás. Nessa hora eu vi quem estava falando e que outras pessoas iam se reunindo ao redor dele. Senti que os draconianos tinham um envolvimento com eles estarem ali. E pensei especificamente em um vermelho que minha eu maior parece considerar como um mentor. Nossa, não. Nessa hora eu vi quem estava falando e que outras pessoas iam se reunindo ao redor dele. Senti que os draconianos tinham envolvimento com eles estarem ali. E pensei, especificamente em um vermelho, que minha eu maior parece considerar como um mentor. Senti também que todos tinham uma vibração muito próxima à minha. E alguns um pouco mais densos, como o que tinha pulado na minha frente, e outros com uma mais refinada, elevada, como líder. Perguntei quem eles eram e ele começou a apresentar o grupo, dando o nome de cada um, começando pelo dele. Depois para o do que tinha pulado na minha frente e que estava bastante empolgado. Talvez pela confusão de momentos antes. Lembro de alguns nomes e de alguns rostos, mas acho melhor não falar. Depois eles declararam o nome do grupo deles. Não sei bem se grupo define ou maiores aliados. Parecia mais uma gangue, aliás. Não sei se pode ser ruim dizer o nome da gangue, por isso não vou contar. Não é bom andar sozinha por ali. Não é bom andar sozinha por aí, continuou o líder. Se eu achava que era desconfiado, agora sei de onde veio isso. Minha eu maior é muito mais. Se manteve ali, armada e eu avaliando. Você sabe disso também. Perguntei o que eles queriam. Qual é? Nós também estamos cansados deste lugar de pi. Gente, como a gente tem que se unir, não é? E você está sozinha.
Não seja idiota, seja esperta. Perguntei como eles sabiam que eu estava ali e ele me contou que tinham contado para eles que iriam me encontrar ali e eles foram e me encontraram mesmo. Porque não vem com a gente. Você pode sair do nome do bando. Você pode sair dos nome do bando quando quiser. Ou seja, podia sair do grupo deles quando quisesse. Não vamos querer te forçar a ficar com a gente como seus ex-amigos ali. E apontou na direção de onde eu tinha vindo. Ou seja, aquele grupo que estava torturando era o grupo pela qual o eu maior era aliado. É o grupo denso, né? Saiu do grupo, o grupo porque os eus maiores são cheios de ego, cheios de vaidade. Eles não aceitam serem traídos. Isso vai contra a honra deles, é uma desonra para eles. Então, geralmente, né, você está num grupo, digamos, seu eu maior está num grupo denso, que faz muitas coisas que eles adoram, que eles curtem demais. Aí o que acontece? Aí o seu eu maior acorda de uma certa forma e quer sair. Aí os outros falam, então peraí, nós vamos te caçar agora. Você quer debandar do grupo? Então a gente não aceita traidores, desertores. Ó, o tanto que eles são E nós vamos te torturar, nós vamos te regaçar no meio. Até a gente falar assim, não aguento regaçar mais não, de estourar não. Não, já tá ficando sem graça. Já arrancamos a cabeça dela 1 milhão de vezes. Que graça tem arrancar mais 1 milhão e uma? Deixa embora. Porque eles são densos, são orgulhosos. Feriu o orgulho deles, feriu a vaidade deles, então eles não aceitam serem traídos. Uma vez fechado com eles, uma vez estando compactuados com eles, eles não aceitam desistência ou desertores. E aqueles que saem, eles perseguem. O astral é denso, meus amigos. Esses filmes que mostram aí, geralmente o homem não tem poder de criação, são tudo memórias, são tudo sensações e lembranças do plano astral. Aí tem esses filmes que vocês veem parecendo facções criminosas, não é verdade? Então, continuando, né? Por que não vem com a gente? Você pode sair dos... Fala o nome, né? Quando quiser, que era deles. Será, né, Fabiana? Eu tava induzindo, né? Não vamos querer te forçar a ficar com a gente como seus ex-amigos ali. E apontou na direção de onde eu tinha vindo. Eu aceitei, ainda um pouquinho relutante, ainda continuo e ainda muito desconfiada. Seja bem-vinda ao nome, né? Seja bem-vindo aos... Fala o nome do bando. Ou do grupo, ou da gangue. Ele apertou minha mão e todos começaram uma barulheira que deduzi que fosse a saudação tradicional do bando. Me aproximei deles, mas mantive-me segurando a pistola que tinha me restado e um pouco mais afastada, parada em um ângulo que podia ver todos ao mesmo tempo. Então é isso, Marcelo. Eu achava que tinha entendido do astral, como era a realidade, mas agora eu sei. Não, eu não entendo. Mas fico contente em saber que finalmente estou começando a entender. Se acharem conveniente, você e os colupes podem postar no canal e ler as partes que acharem mais adequadas. Eu li tudo. Da maneira que acharem melhor. Senão fica aqui meu relato. Fiz, pois senti em meu íntimo que deveria fazer. O astral não é brincadeira. E agora eu começo a entender que eu também não sou. Que sou maior. Que nada importa mais que isso. Minha eu maior já passou por coisas demais. Eu passei por coisas demais. Não posso mais ficar aqui e permitir isso. Obrigado pela atenção. Que tenhamos força para fazer a sabedoria para completar o que viemos conseguir aqui. Abraços. Muito obrigado a você, meu amigo, né, de Fortaleza, Ceará. Um beijo para Fortaleza, Ceará. E é isso aí, né? Reforçando ainda mais que eu digo que esse trabalho são para pessoas e espíritos que, digamos, específicos. Pessoas que têm capacidade, através de experiências, de compreender essas coisas que acontecem.
E o astral, ele é denso, né, Fabiana? Bem, Nossa, né? muito. É uma guerra. Quantos de vocês não se veem guerreando com armas, parecendo que vocês estão num filme de ação, não é verdade? O pau comendo, é lutando, é tiro, é explosão, é arma, e é granada, é bomba, e Pedaço de atrocidades, gente. pedaços de pessoas. Às vezes você se vê dando gargalhadas e dando risadas, e você vê outras pessoas dando gargalhadas e risadas, né? Alguns vão deduzir que é o demônio, é o capeta. É o eu maior, são os eus maiores, é o plano astral, e ainda tem gente que induz você a fazer curso de projeção astral para você sair com esse personagem tridimensional que nem consegue entender isso aqui e você chegar lá nessa região, nessa realidade. Imagina só, hein? Nossa, é muito Complicado, né, Fabiana? É. Pois é, meus amigos, mais um relato para reforçar ainda mais, né, a nosso entendimento. Se a outra realidade, digamos, ela está omitida, nós não conseguimos entender, né? Nós pegamos fragmentos dela. Fizeram uma pergunta para mim, eu não estou aqui acessível com o meu Facebook, mas a pessoa, ela perguntou mais ou menos assim: se os nossos corpos foram criados com uma genética de excelência dos seres dominadores extraterrestres, que criaram, por exemplo, o Complexo R, que fizeram um corpo totalmente com uma constituição genética aprimorada para aprisionar espíritos, como que nós conseguimos contatos com seres, conseguimos lutar contra eles? Eu já respondi isso em tantos vídeos, mas eu respondo aqui com o maior carinho. Existem seres alienígenas fora da Terra que estão fazendo contatos, que estão entrando em contatos porque têm acordos com sua civilização cósmica e estão fazendo esse bando de... Primeiro eles vão até os eus maiores, conversam com eles, acordam os eus maiores, depois eles vêm na terceira dimensão e eles fazem esses tipos de operações nos corpos das pessoas, onde eles colocam chips, implantes, para poder, de uma certa forma, compensar a sabotagem do complexo R que eu posso falar no teu corpo, ou qualquer tipo de glândula que venha de uma certa forma a impedir o seu progresso e manter você aprisionado e cego nessa dimensão. Então o que eles fazem? Os seres alienígenas estão trabalhando, meus amigos. Primeiro começa-se lá no plano astral e depois chega aqui em vocês e começam a mexer em vocês. Lembram do vídeo do nosso amigo lá, que eu quero entrar em contato com ele para poder, de uma certa forma, ver o que está acontecendo, as coisas que estão mais acontecendo com ele. Então, os seres alienígenas estão, de uma certa forma, já operando, atuando, né, mexendo em nossos corpos para que nós possamos acordar e despertar. E uma coisa também, isso vai muito da sensibilidade. O corpo é uma prisão, mas o espírito é muito mais poderoso, o espírito é muito mais abrangente. Então o que acontece? Eles vão fazer o seguinte, né, um exemplo: conforme o seu eu maior desperta e acorda, e a força espiritual e mental dele, ele vai influenciar aqui. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual mais elevada, maior. Outras têm menor. Então, isso varia muito. E conforme o desenvolvimento e o despertar do seu eu maior, a sua sensibilidade espiritual é maior aqui, a sua percepção é maior aqui. E o que é muito interessante é o seguinte: o corpo pode estar sabotado, mas o espírito tem poder de sobrepujar o corpo. E os eus maiores usam isso para sobrepujar com a força espiritual, sobrepujar o corpo que está aprisionado, e é onde você começa a ter lances, né, lapsos de memórias, começa a ter recuperação de memórias astrais, e você começa a perceber tudo isso. Então é um conjunto de fatores que eu já abordei em tantos vídeos. Isso está bem especificado para vocês entenderem. Então, quanto maior a lucidez, a maior força do seu eu maior, ele vai, de uma certa forma, influenciar e sobrepujar o corpo que está todo sabotado. Aí existem os médios paranormais, isso vai de sensibilidade. Então, tem pessoas que são super lúcidas. Por quê? O eu maior dela está numa sintonia, numa frequência tão forte
forte, elevada, que a energia dele aqui é maior no seu corpo e o seu corpo tridimensional não consegue, mesmo com o aparato de manipulação, de segurar você aqui, ele não consegue te aprisionar de forma eficiente. Então começa a haver algumas anomalias, onde nós chamamos de paranormalidades. E é nessas paranormalidades que está acontecendo o quê? O teu espírito está sobrepujando o corpo todo praticado, fabricado para ser um aprisionamento para você. Entendeu? Isso eu já falei em todos os vídeos, tá? Mas só dando um adendo. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você que assistiu no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, deixa o seu joinha para ajudar o canal e os vídeos cada vez mais, né, a alcançarem mais pessoas. Meditação, sempre estar fazendo ali a nossa reforma íntima. Como eu digo, não percamos tempo nem energia com pessoas que não estão, de uma certa forma, energeticamente prontas para entender-nos, para compreender o que nós estamos buscando. Então o caminho é individual, a gente segue firme e forte, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Fabiana também, manda um abraço para os nossos amigos. Beijo, pessoal, tchau. Muito obrigado, é uma honra ter você sempre, né? Você que assiste, seja de manhã, à tarde, noite, madrugada, é uma honra mesmo. Fiquem todos em paz, muita paz e muita luz e tchau, tchau.